volta agora ao item número 2 de audiência pública, cuja finalidade é debater o tema funcionamento e valorização do sistema de transporte suplementar de passageiros de Belo Horizonte. O requerimento é de número 4.633, de 25, de autoria do vereador Irlan Melo, a quem transmito neste momento a presidência dessa reunião. Então, vereador, seja bem-vindo. Senta aqui na principal, por favor. Senta aqui do seu lado. Boa tarde mais uma vez a todos. Estou muito feliz de mais uma vez a gente estar aqui para falar sobre o transporte suplementar. É interessante que eu recebi um pessoal outro dia falando sobre fibromialgia e eles fizeram um vídeo e cada pessoa falava o nome e no final falava assim: eu não sou invisível. Eu acho que a gente tem que falar isso para o suplementar o tempo todo, né? Vocês não são invisíveis. Vocês fazem um trabalho maravilhoso para a nossa cidade e precisam ser valorizados. Esse é o objetivo da gente estar aqui hoje. Parabéns pela mobilização de todos. Vamos aqui, estamos juntos aí, vamos compor a mesa aqui. Primeiro, eu quero agradecer já a presença online do senhor Rodrigo Pimenta da Silva, que é gerente de controle e vistoria da frota, representando o GECOF da SUMOB. Samir Almeida, gerente de estudos econômicos do transporte da Superintendência de Mobilidade do município de Belo Horizonte, SUMOB, e também a Ana Flávia Camilo da Silva, que é diretora executiva da Transfácil, representando o senhor Halisson Andrade. Vou chamar aqui para compor a mesa a presidente do consórcio Transuple, Jaisiane Medina Rodrigues. Obrigado pela presença. Quero também convidar o doutor Antônio Gomes Lisboa Neto, que é procurador do consórcio, também para que possa estar aqui conosco à mesa. Vou convidar o senhor Edson Cleito Dornelas, que é diretor do sindicato Sindipautras, que na verdade está representando também o presidente, né, Cleito? Isso aqui. Senta aqui do meu ladinho, aqui, ó. Vou também convidar a Fernanda Carvalho, que é advogada do Sindipautras, e vou convidar também o senhor Luiz Henrique Diniz, consultoria da Transuple, para que possa participar também. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer a todos que vou disponibilizar em breve para todos os presentes. Eu já mandei para a presidente do sindicato, e para o presidente do sindicato, também para a presidente do consórcio, uma nota técnica, e eu quero parabenizar o funcionário público aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Pedro... Peraí, vou pegar o nome direitinho aqui. O Pedro Schettini Cunha, que é administrador da Divisão de Consultoria Legislativa da Diretoria do Processo Legislativo, pelo excelente parecer sobre a valorização do sistema do transporte suplementar de passageiros. Esse é uma nota técnica onde demonstra, entre outras coisas, que hoje, em relação à remuneração do transporte suplementar, vocês estão recebendo cerca de 1,9% do subsídio que é pago na cidade de Belo Horizonte, sendo que vocês respondem por aproximadamente de produção de quilômetros por quase 8% do total de produção dos dois sistemas de transporte. Então, quando a gente lá atrás brigou pelos 10%, né, e aprovamos 10%, tinha uma lógica, né, não é na oreada, né, é de fato porque vocês correspondem a quase 10% do sistema. Bom, dito isso, quero anunciar a vocês que existe um projeto em andamento, que é o projeto 402 de 2025, que visa a regularização dos débitos existentes, né? Deixa eu pegar aqui direitinho. Regularização dos débitos dos permissionários do serviço público de transporte coletivo suplementar dos passageiros de Belo Horizonte. Esse projeto, ele já passou pela primeira comissão e hoje quero agradecer aqui o presidente da comissão, vereador Braulio Lara, que fez uma reunião conjunta com as demais comissões e aprovou para que ele entre em pauta agora, em novembro. Então, nós vamos ter o primeiro turno desse projeto em novembro. Eu e a vereadora Fernanda
que está chegando aí, apresentamos algumas emendas para melhorar a redação e, se tudo correr bem, no mês que vem, acho que a gente consegue, mês de dezembro, a gente consegue pôr um ponto final nisso e para que vocês tenham, de fato, um respiro em relação a essa questão desses débitos. Às vezes a gente pensa assim, não, mas está muito longe, só que, infelizmente, o prazo do Poder Legislativo, o prazo do processo legislativo, às vezes demora mais do que a gente possa esperar. Mas nós estamos tentando acelerar o máximo possível aqui. Vereador Brau, gostaria de falar? Boa tarde a todos. Vocês, os suplementares, sempre são muito bem-vindos aqui na Câmara de Vereadores, e sabem disso. A gente está já há um bom tempo, né? Esses capítulos todos que foram desenrolando no momento pós-pandemia, né? Na pandemia a gente teve aquela situação de antecipação de Vale Transporte, na sequência os primeiros subsídios que vieram, depois a cidade aprova o subsídio, depois a cidade aprova o quilômetro rodado e sempre o suplementar à margem dessas ações públicas da Prefeitura. Então, várias vezes sentamos aqui nessa comissão com representantes da Transuple, principalmente, né? Tanto o Gazola sempre esteve aqui, né? O Júlio César, e sempre que a gente precisou de apoio para atuar por vocês, as entidades representativas da classe de suplementares sempre tiveram aqui e de forma muito organizada e com bastante informação efetiva nos subsidiou para a gente, de fato, fazer esse trabalho aqui na Comissão de Mobilidade Urbana, dentro da Câmara de Vereadores, e mais uma vez a gente chega aqui com esses capítulos, né? Um projeto de lei que o vereador Irlan acabou de mencionar, que veio do Poder Executivo para a regularização dos débitos, ele já está em aceleração aqui em termos de tramitação para a gente conseguir entregar isso o mais rápido possível para vocês. Então isso é importante dizer. A reunião dessa comissão conjunta aconteceu hoje de manhã, e o que a gente puder fazer para realmente melhorar o sistema de transporte público e, principalmente, entendendo que não é centralizando, é descentralizando. O suplementar, ele faz este papel, que é justamente cada ônibus, na verdade, é um microempresário, é uma microempresa, e a gente percebe que isso é muito mais sadio do que você ter um grande monopólio que domina tudo. A gente ter a diversificação de players dentro da mobilidade urbana é, sim, uma questão que traz para a gente ganho e não peso. Então, a gente vai defender sempre o sistema suplementar e, mais uma vez, friso e parabenizo o vereador Irlan Mello, que sempre esteve puxando a pauta aqui. Vereadora Fernanda Pereira Altoé saiu aqui, sei que está voltando, que são pessoas que, em conjunto, estão atuando aqui em prol dessa pasta tão importante. Então, que a gente tenha uma excelente reunião. Hoje o tempo é corrido, então já vou devolver a palavra para o vereador Irlan Mello. Agradeço vocês e contem comigo. Eu tenho que dizer para vocês que nós temos o plenário às 3 horas, né? E hoje tem vários itens em votação. Então nós vamos tentar acelerar ao máximo aqui, até porque depois daqui nós vamos tirar algumas conclusões para levarmos novamente à prefeitura. Eu estive hoje com o Álvaro Damião, prefeito da cidade, e disse para ele mais uma vez, falei, vocês, no caso a prefeitura, precisa valorizar o sistema suplementar. Eles não aguentam mais. E aí ele me disse, olha, faça a audiência, depois me mostre o que aconteceu lá e vamos nos reunir novamente para tentar, se for o caso, melhorar ou enviar um outro projeto, ver o que a gente pode fazer. Então, para a gente ganhar tempo também, eu quero convidar aqui para compor a mesa o Rafael Cardoso Teixeira Filho, que é diretor da cooperativa Coptraz, do transporte suplementar, e o Valdívio Moreira Santos Júnior, que é diretor-presidente da cooperativa Coptraz do transporte suplementar, que também agradeço a presença. Bom, quero começar com a presidente do consórcio Transuple e, na sequência, quero passar para o doutor Antônio, que tem uma apresentação para fazer. Fique à vontade, pode fazer suas considerações iniciais e saiba sempre que essa casa está à disposição da categoria e muito sucesso lá na sua empreitada frente ao consórcio. Boa tarde a todos. Na presença aqui, né, de vocês, na presença do presidente dessa comissão, vereador Irlan Mello, em nome do senhor, eu cumprimento toda essa casa e já externo aqui o agradecimento de todo o transporte suplementar pela oportunidade de trazer visibilidade. Como o senhor disse no início, né,
Aquele que não tem visibilidade não é lembrado, mas o transporte suplementar nessa cidade ele é tratado como uma praga, pois ele é visível, são ônibus amarelos transitando em todos os principais corredores da cidade, mas a gente não é tratado da maneira adequada. Então, eu cumprimento a todos, cumprimento os meus colegas presentes aqui. Vou me apresentar novamente, eu sou Geisilane, estou na presidência do consórcio Transuple, representando aqui esse segmento de transporte. Sou permissionária do transporte suplementar e filha de permissionário. Então, eu sou o resultado do que o transporte suplementar pode apresentar para esse município. Bom, eu gostaria aqui de dizer a vocês, no início, o papel do transporte suplementar. O transporte suplementar é parte essencial da mobilidade urbana de Belo Horizonte. Nós não somos um serviço à parte. Nós fazemos parte do sistema de mobilidade. Nós fazemos parte do transporte coletivo. Somos o elo que liga o cidadão de vilas, de periferias, de favelas, o cidadão carente de Belo Horizonte. Nós somos o elo que liga o cidadão aos grandes centros. Boa tarde, vereadora. Nós, do transporte suplementar, somos aqueles que transportamos todos os dias os trabalhadores dessa cidade, os estudantes, as pessoas com necessidades especiais, aqueles que precisam fazer os seus tratamentos médicos. E nós não estamos ali simplesmente como operadores, não. Nós somos amigos, conselheiros, psicólogos, muitas das vezes até ajudamos em problemas familiares. A presença social do transporte suplementar, principalmente na periferia, é mais do que um modal de transporte. É o símbolo da presença do município naquela localidade. Nas regiões mais carentes, que sofrem com desigualdade, é o transporte suplementar, é onde o trabalhador está, onde a mãe está, onde o filho que precisa de cuidado está, é lá que o transporte suplementar está ajudando a construir um futuro melhor para essa cidade. Nós somos a ponte entre a periferia e o centro. Nós somos o coração pulsante da mobilidade urbana e popular de Belo Horizonte. E mesmo enfrentando dificuldades, continuamos de pé, operando, servindo e acreditando principalmente nessa cidade que um dia há de nos reconhecer. A luta por isonomia e respeito, mas não é possível que a gente alcance isso sem que a gente tenha ajuda. E nós reconhecemos que essa casa sempre nos apoiou. E por isso nós agradecemos. O transporte suplementar é menor do que o transporte convencional, não só no tamanho dos seus operadores, mas na sua condição mesmo financeira e de operação. Mas ele tem as mesmas obrigações, e mesmo com todas as dificuldades, o transporte suplementar está lá todos os dias cumprindo o seu papel. Não só um papel operacional, mas também um papel social. Por que, então, o tratamento é tão diferente? Quando o convencional decide que ele não quer atender uma linha, porque não é rentável para ele, o transporte suplementar atende. Temos vários exemplos, vou citar aqui a linha 19, que é uma linha que foi criada para atender a comunidade da Serra. Várias vezes foi ofertada ao transporte convencional e nunca quiseram, mas o transporte suplementar está lá, entre as vilas, entre as vielas, entre as ruas apertadas, enfrentando todos os tipos de perigo e situações adversas. A necessidade de suspender a cobrança do adiantamento de Vale Transporte é outro ponto muito urgente que precisa ser discutido. O pagamento do adiantamento desse Vale Transporte junto à Transfácil e esse sistema de cobrança que foi instituído é algo que deveria ser revisto. O vereador nos deu uma excelente notícia, né, sobre a questão da tramitação do projeto de lei que pode ser aprovado ainda este mês. Mas como fica a situação do transporte suplementar perante uma cobrança que a gente não sabe se a origem dessa cobrança é de fato correta? Como foi citado, o município enviou esse projeto de lei. Então, o município reconhece que ele é o meu credor,
Por que eu tenho que pagar uma empresa privada, a um consórcio de empresas privadas? Por que eu tenho os meus rendimentos, o dinheiro da minha operação retido? Não é o meu lucro, não é o resultado da minha operação que está retido. É o dinheiro que garante a operação do transporte suplementar. Como eu disse anteriormente, a gente enfrenta várias adversidades para manter a operação. O nosso edital, ele foi construído, e lá tem algo muito interessante no estudo de viabilidade, que ele fala sobre o ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio, na verdade, é quando você empata, e ele não mensura sequer o custo da maneira real. Dando continuidade aqui, na questão de suspender o pagamento, o transporte suplementar, quando ele pede a suspensão, ele não está se negando a pagar. O transporte suplementar não está pedindo ao município que renuncie a essa receita, porque ela é do município. O transporte suplementar, ele pede que o pagamento seja feito conforme foi repassado ao transporte suplementar e que o pagamento seja feito de acordo com aquilo que o transporte suplementar realmente deve. Hoje, nós temos uma realidade que nós temos sérios indícios que o transporte suplementar paga em duplicidade. A gente, como eu já mencionei, temos os nossos rendimentos retidos pela Transfácil, não é repassado, é retido. E a gente também transporta as pessoas que são beneficiadas, né, pela compra, pelo vale que é depositado da prefeitura. Então, a maioria dos operadores do transporte suplementar já está terminando de pagar o que ele recebeu do Vale Transporte. Quando essa realidade chegar, a gente vai se negar de transportar as pessoas? É isso que o município espera da gente? Que a pessoa dê sinal, o operador abra a porta e fala: você eu não vou transportar porque você tem um vale social que a prefeitura te deu esse benefício? É isso que a prefeitura espera da gente? É assim que nós devemos agir? Então, só para encerrar aqui, senhores vereadores, defender o transporte suplementar é defender Belo Horizonte, é defender o trabalhador, é defender o pequeno empreendedor, aquele que correu todos os riscos de um edital que sequer garantiu o mínimo, que seria o custo operacional, porque nem isso a gente recebe. É defender o transporte das comunidades, aquele que realmente precisa de transporte. Vou dar outro exemplo da comunidade da Serra. Nós temos uma linha 92 que foi ofertada várias vezes com outro número ao transporte convencional. Temos registros de vários usuários com mobilidade reduzida, que somente o transporte suplementar faz o transporte dessas pessoas. O transporte convencional nunca olhou para aquela região. E hoje, como temos uma linha 92, que é a única linha avitária do nosso sistema, dentre todas, é a única avitária, já tem várias linhas sobrepondo a nossa linha 92. E aí entra a grande questão. Quando foi aprovado a lei da remuneração complementar, que a gente chama de descende ou subsídio, também foi aprovado no texto um tratamento isonômico entre o transporte convencional e o transporte suplementar. Quando o transporte suplementar faz qualquer requisição de mudança de itinerário, ou alteração de linha, ou criação de novas linhas, isso é submetido para que o transporte convencional dê o seu aval ou não. O que acontece com as linhas do transporte suplementar? O convencional manda o projeto e é aprovado, e a gente não é consultado sobre isso. Nem mesmo os usuários têm o direito de escolher qual é o transporte que ele quer utilizar. Então, quando é para a gente ir lá nas ruas estreitas, pegar as pessoas com mobilidade reduzidas, os deficientes, os estudantes, o transporte suplementar serve. Quando é para carregar os passageiros que trazem lucro aos empresários, o transporte suplementar não serve. Senhores vereadores, por trás do transporte suplementar, há várias histórias, há esforço, há compromisso com a cidade, há um permissionário que acredita no serviço público e que não desiste, porque, graças a Deus,
essa categoria tem fibra. Nós não estamos aqui pedindo nenhum privilégio. Nós apenas estamos pedindo respeito, igualdade e justiça. Porque o transporte suplementar, quando ele é excluído de Belo Horizonte, ele não é excluído apenas os operadores, mas ele dá um recado muito claro a todo cidadão dessa cidade, que, infelizmente, a administração pública não enxerga o periférico. Então, com essas palavras, eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, representar o transporte suplementar é representar pessoas de fibra, pessoas honestas, que às vezes se desfez do único recurso que tinha para poder investir e continuar operando. E, infelizmente, esse município não tem reconhecido isso. Muito obrigada. Parabéns, Geis, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que, além de uma palavra técnica, é também uma palavra do seu coração. E eu quero só fazer uma ponderação no que você falou. É interessante, né? Porque a justificativa do passado, onde poderia se consultar o CETRA para fazer qualquer tipo de modificação em relação ao suplementar, poderia ser o contrato. Só que, hoje em dia, o contrato já era. Por quê? Porque, a partir do momento que você dá o subsídio, aquele valor que eles pagaram lá atrás já foi compensado há muito tempo. Então, essa isonomia precisa ser olhada também. Está aqui conosco a vereadora Fernanda Pereira Altué. Só dizer, Fernanda, que eu acabei de falar para eles, enquanto você não estava aqui, que o projeto 402, que vai regularizar a questão, já está em tramitação, pronto para o plenário, que você fez o parecer na Comissão de Legislação e Justiça e que nós dois apresentamos emendas para melhorar a redação do projeto. E o Braulio sintetizou, exatamente. Então, nós estamos... Isso, e eu acabei de pedir para o Juliano também, para ele acelerar. Doutor Antônio tem uma apresentação, questão do horário, mete bronca aí para a gente continuar. Boa tarde a todos. Cumprimento aí a mesa, na pessoa do vereador Rilamelo, vereador Braulio Lara, da Só vereadora. um segundo, doutor Antônio, que eu esqueci aqui. Está presente online aqui Ana Flávia Camilo Silva, que é diretora do Transfácil, representando o senhor Halisson. Aí eu já tinha falado dela, né? Mas não tinha falado do... Aqui, Samira, gerente de estudos de transporte da SUMOB, Rodrigo Pimenta, também já falei, Gabriela Pereira Lopes, que é diretora de planejamento e mobilidade, Lucas Pereira, assessor técnico da gerência de controle de vistoria de frota, e Denis Loubach, que é coordenador do núcleo de controle da frota, gerência e controle lá da SUMOB. Pode falar. Sim. Finalizando, cumprimentando a vereadora Fernanda Altué e aos demais presentes aqui, principalmente os permissionários que estão aqui na sala e vários que não puderam se assentar aqui, estão lá fora também. E gostaria de parabenizar o senhor Pedro Schettino pelo parecer, a nota técnica que ele encaminhou. E dizer aqui, vereadores, que estão assentados aqui, o que a gente pode chamar dos heróis da resistência. Não são mais permissionários, eles são heróis da resistência. Porque conseguir estar ainda, né, exercendo atividade com a questão que envolve hoje o seu faturamento nas condições de trabalho hoje, são heróis da resistência. O engraçado, que a presidente foi bastante categórico na fala dela, vereadores, nós estamos na cidade do sim. Ou não é? Aqui é a cidade do sim. Por que não tem um sim para o transporte suplementar? Está faltando sim para o transporte suplementar? Diante disso, eu gostaria também de chamar a atenção que a pauta de hoje ela tem como referencial dois temas caros ao transporte suplementar. O primeiro, que já foi noticiado, que é a questão da devolução da nominada antecipação do Vale Transporte. Queria dizer e informar que esse debate ele se iniciou no mês de julho, junto à SUMOB, com a presença do representante da Transfácil. E nós entendemos aí a visão econômica, de gestão, visão jurídica, que dificilmente, vereador, esse pagamento não está sendo feito em duplicidade. Dificilmente. Por quê? Não é crível. Nós não podemos imaginar
que a Prefeitura, a PGM, iria assinar instrumentos jurídicos com a Transfácil, que é apenas o consórcio liquidante do Vale Transporte, ela ia assinar o contrato dizendo que, a partir de um determinado momento, ela iria compensar 100% das compras de Vale Transporte numa conta contábil, em que ela deixaria de fazer o pagamento do boleto, porque ela é credora. A Transfácil não é a nossa credora. A Transfácil é um agente liquidante. Me causa estranheza, no mínimo estranheza, imaginar que a Lei 11.439 descreve quais são os cartões que vão ser utilizados para fazer o cômputo, a compensação dessa aquisição mensal por meio de um Vale Transporte que gera um log, mas não gera crédito financeiro. Existe uma conta contábil, a apresentação do senhor Lucas Collin em uma das reuniões, que é feita uma compensação bancária numa conta, uma compensação de crédito numa conta contábil. Aí eu pergunto, se tem permissionário que vai quitar, como presidente aí do sindicato, está próximo de quitar aquilo que ele tomou, depois que ele quitar, ele vai deixar de transportar aqueles beneficiários que estão lá descritos na Lei 11.439? Tem como fazer com que ele quite o valor dessa antecipação do Vale Transporte, se o que está contratado no instrumento jurídico é a compensação? Não é crível imaginar que nós teremos que usar de uma hermenêutica jurídica outra que não que está escrito, interpretar o que está escrito no contrato. E como seria a gestão disso para a Prefeitura? Vereadores, eu fiz a propositura de um requerimento administrativo, porque tanto se fala em parcelar. Ou seja, deixa eu ver então, tá? Eu vou pedir o parcelamento. Existe uma lei municipal que permite o parcelamento via DRAM em 180 meses. Eu fiz o requerimento via DRAM. Sou advogado. É normal na nossa carreira, depois você faz uma petição, você buscar ali o pessoa que vai apreciar, né, o responsável, o juiz, uma audiência para despachar, para explicar. Pasmem. Cheguei na prefeitura, na diretoria executiva, e assim, olha, excelente seu requerimento. Eu fiquei lisonjeado. Mas eu não posso te atender. Por quê? Tributariamente eu não fiz nenhum lançamento em Constituição aqui. Olha, parcelar o que para você? Opa! Aí o que ele fez? Fez o favor de me mostrar como é a compensação financeira disso lá. Existe uma pessoa responsável no departamento com 2 ou 3 monitores que faz a compensação. Olha, a gente não compra, a gente compensa. E eu tenho isso escrito. Então, se ela não compra e não compensa, por que eu estou pagando? E estou pagando não para a fazenda pública. Como é que vai ficar essa história do saldo devedor? Daquilo que eu paguei em pecúnia, por meio de retenções arbitrárias, unilaterais, que fazem retenção do meu faturamento e não da minha liquidez. Vereadores, o transporte suplementar não tem liquidez. Nós vamos fazer uma exposição aqui agora, o transporte suplementar só trabalha para poder ter o custo operacional atingido. E olhe lá. E aí eu estou sendo cortado, retido no meu faturamento. Em uma dessas retenções, a cooperativa ficou sem receber. Por quê? Porque não tinha caixa para pagar. A presidente do consórcio resolveu distribuir aquilo que chegou antes permissionário, porque ele também não paga só combustível. Ele vai ao supermercado, ele vai ao açougue. Então, entendo que nós estamos diante de um fato grave. Essa questão do Vale Transporte é algo grave. O pagamento de publicidade é algo grave. Em um dos e-mails trocados pela presidente aí com o representante do consórcio Transfácil, a representante do consórcio Transfácil se colocou na condição de credora. Ela disse que ela tem que fazer retenção porque a fazenda pública cobra dela. Mas na reunião do GT, lá na Sumob, a fazenda falou assim, eu não cobro nada, eu faço compensação. A operação é o seguinte, o representante da prefeitura entra no site lá, no site da Transfácil, faz a requisição, emite o boleto, envia um boleto para o financeiro da Transfácil, olha, acredita nesses vários aqui, esse valor, está aqui o boleto, está aqui o número da operação. Acredita o valor, aquele funcionário que está na lei, aí a gente não sabe quantos por cento, quais são as linhas que eles são transportados dentro do suplementar, é um pedido nosso, vereadores, que não foi atendido até hoje. Fizemos isso no grupo de GT, junto à Sumob.
Fiz outra coisa importante, não tive acesso às notas técnicas e aos instrumentos jurídicos. Fiz uma requisição, vereador Fernando Altué, junto à LAI. E eu não recebi a resposta. Fiz uma requisição no grupo de estudo e não obtive a resposta de qual percentual que é transportado. Fiz uma requisição à TACOM. TACOM, eu quero saber no relatório do Citibus quais são os passageiros que são transportados com base na Lei 11.539. E outra coisa, existe uma legislação que embasa o sistema de bilhetagem eletrônico. Essa legislação diz que todo log tem que ter a sua conformidade, o cadastro está lá, quem é o passageiro, qual que é o CPF, onde ele embarcou, por qual operador que ele foi transportado, a informação está na nuvem, Fernando Altué, vereador Fernando Altué. Como que a gente não consegue apurar isso? Então, essa é uma grande preocupação. A outra preocupação que nós temos aqui é que o transporte suplementar, e eu recordar é viver, vereador Fernando Altué, nós tivemos a honra de participar da comissão que está discutindo o Vale Transporte, presidida por Vossa Senhoria, e lá eu disse, nós tivemos, eu e a nossa presidente, tivemos presente, e eu falei com a vereadora, que hora que nós vamos sentar aqui para discutir lucro, resultado? Porque o que a gente conversa na SUMOB é só custo operacional. Aí eu vou lembrar aqui de um permissionário, que de repente está presente lá fora, o Solon. O Solon fala o seguinte: doutor, a gente está fazendo filantropia. O Sofá Filomeno fala comigo o tempo todo, outro permissionário, oriundo aí de 2021. Que hora que nós vamos falar em prorrogação? E por que prorrogação, vereador Fernando Altué? Se a gente está discutindo o contrato. Porque, possivelmente, pela análise do edital, a ação de reequilíbrio contratual é algo que é impossível de não ser projetada para esse sistema. A única forma que tem da gente reequilibrar esse sistema, faltando pouco mais de 2 anos para findar o contrato, ou é uma ação de reequilíbrio ou é uma prorrogação. Gostaria de externar essa nossa inresignação em relação a isso, e com base na apresentação que o Luiz Henrique, nosso CEO, vai fazer, vai sedimentar muito a minha fala aqui. Obrigado. Obrigado. Precisamos acelerar, então vamos começar a apresentação. Por gentileza, tem a palavra. Boa tarde a todos. Está falando? Pertinho. Boa tarde a todos. Obrigado, vereadora Fernanda, Irlan, Braulio, muito grato pela oportunidade. Obrigado, presidente Geise. E principalmente aos permissionários que, vale refrisar, eles assumiram risco. A gente dá muito pouco valor a quem assume risco. Infelizmente. Mas essa história está boa para ser mudada agora. Vamos lá. Bom, aqui é muito importante a gente entender que o faturamento, eu vou fazer questão de repassar um conceito bem importante financeiro, porque o que a gente está vendo hoje, e eu vou demonstrar isso, é um problema sério de um colapso conjunto, não é de um único fator. Então, quando a gente tem um faturamento, e tome como faturamento apenas a bilhetagem, os passageiros transportados pagantes. Aqui eu não estou falando de quem é transportado sem pagar, e também não estou falando de remuneração complementar ao subsídio. É o faturamento daquela atividade. Quando eu subtraio isso de despesas e custos operacionais, e aqui quando eu falo despesas e custos operacionais, eu estou incluindo, ou deveria incluir, como lógica de negócio, o custo da depreciação e o custo do capital. Quando eu subtraio uma coisa da outra, eu tenho o tal do resultado. Ou muita gente chama de lucro, prejuízo, está tudo bem. Se ele for positivo, se ele tiver lucro, muita gente fala avitário ou superavitário, está tudo bem. Agora, aqui no vermelho tem um detalhe interessante. Se ele for zero, significa que o faturamento está igual a despesa mais custo. Como empreendedor, qual a razão dele estar ali? Qual a razão dele estar ali? Zero não faz sentido nenhum. Por isso que eu chamo de zero de deficitário. O que no negativo é muito óbvio, eu faço questão de destacar isso aqui. Porque nenhum de vocês assumiu o risco, a dívida, o risco operacional, para ficar no 0 a 0.
para ser remunerado só pelo prolabore de um motorista, que senão era melhor a carteira de trabalho. Não faz sentido nenhum o tamanho do risco que vocês correm diante do problema que você tem de zerar uma conta. Mas a situação não é de zero, vereadora Fernanda, é muito pior. Quando a gente fala de resultado, tem 3 pontos que eu queria destacar. Primeiro, o dinheiro que o permissionário eventualmente recebe quando ele dirige o veículo, isso é prolabore. Isso não representa resultado da operação. Ninguém pode ficar satisfeito de correr um risco de adquirir um veículo que hoje está em torno de 600 a 700 mil reais para entender prolabore como resultado. Isso como conceito, gente. O resultado de um negócio deve ser proporcional ao risco. Então, se você assume uma dívida de 600, 700 mil reais, qual que é o risco que você tem com uma dívida dessa? Lembra da Selic, onde é que ela está? Quando você assume o veículo, ou tem que trocar o veículo com um contrato terminando em 3 anos, como é que você financia isso? Que tamanho de risco que você vai assumir financeiro? Sem falar no risco operacional. O zero significa que a operação não teve lucro ou prejuízo, portanto, todo o risco tomado não se traduz em lucro. Assim, considero esse cenário deficitário. A gente tem que começar de conceitos primários, porque a situação que a gente chegou, vereador Braulio, não é por um único motivo. Às vezes a gente discute o vale-transporte que tem que ser discutido. Às vezes a gente discute a remuneração complementar ou subsídio por real por quilômetro rodado, que também tem que ser discutido. Às vezes a gente discute renovação de frota, que também tem que ser discutido. Mas o conjunto disso é que coloca o sistema suplementar à beira do colapso. E ele já apresenta esses sinais há anos. Desde que ele foi iniciado até agora, já são em torno de menos 100 operadores. E para cada operador, vereador Braulio, entenda, a comunidade também não está sendo assistida. Essa não é uma perda do suplementar, isso é uma perda da cidade. E quando quase 100 ônibus deixam de circular, ninguém até agora ouviu levantar a mão para representar aquelas comunidades que ficaram sem aquele serviço. E por que esse cenário está desse jeito? Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico era para entrar item a item, mas ele entrou todo de uma vez e não tem problema. E também não vou me alongar muito. Entendam cada coluna dessa como sendo o resultado de uma linha. Uma linha é composta por alguns veículos. Cada veículo é de um empreendedor. Mas eles têm cenários de faturamento e de despesas semelhantes por perfil de rota. Ok? Então ali eu estou com 4 exemplos. A linha preta é a tal da linha do equilíbrio que eu chamo de deficitário. É quando as receitas encontram as despesas e não há lucro na operação. A linha verde é a linha do resultado conforme o edital de 2027. Desculpa. O edital de 2016, que lá apontava, salvo engano, anexo 3 desse edital, um resultado projetado ou previsto de 27 mil reais. E por que essa linha verde é tão importante? Porque foi por causa dela, por causa desse resultado projetado, que alguém se tornou empreendedor por uma permissão, topou colocar uma dívida no seu nome na pessoa física. E se esse resultado não vem, você tem uma projeção que foi apresentada e não realizada. Se eu traduzir esse dinheiro lá de 2016 para valor de hoje, a gente teria algo como 32, 33 mil reais de resultado. Não estou falando de faturamento. O resultado é a diferença entre a linha preta e a linha verde. Então vamos pegar o exemplo da linha 1. Essa linha 1 ela estaria cumprindo o edital. Por quê? Porque ela está no equilíbrio do edital, não o equilíbrio financeiro. A linha 2, ela estaria tendo lucro, mas aquela setinha amarelinha ali em cima, nem sei se eu tenho apontador aqui. Se eu tivesse, eu ia mostrar. Obrigado, Fernanda. Essa diferença que está ali entre a coluna amarela e a linha verde é a diferença para o edital. Ou seja, embora eu esteja dando lucro na minha linha, no conjunto da linha, eu ainda estou dando lucro aquém do que foi previsto pelo edital. O edital não está sendo cumprido. Esse é o item 2 ali, a linha 2. A linha 3, aí fica muito ruim. Aí começa a ficar bastante ruim.
Porque significa que eu não só não estou cumprindo o edital, mas o permissionário, que é um pequeno empreendedor, não está tendo lucro nenhum. Ele está operando para receber um valor como se fosse motorista. Mas ele não é só um motorista. E talvez por muita gente operar nisso por algum tempo, essa inconsistência se manteve. Agora, o cenário 4, ele é um cenário muito complicado e ele é o cenário de boa parte das linhas existentes hoje. Existe uma defasagem gigantesca para o edital. E o que mais incomoda nas conversas, e eu sei que o pessoal da Transfácil está aí, da Sumob também, a quem eu cumprimento participar dessa reunião, é conversar sobre trazer o resultado para o equilíbrio, que para mim é deficitário. A gente não pode perder de vista, no momento onde está se revisitando o contrato, né, de mobilidade, que o edital é o motivo pelo qual alguém entrou nisso. Então, é só para deixar claro esse conceito, porque a gente, partindo de conceitos, a gente chega em bons lugares. Quando a gente erra no conceito, a gente não vai chegar num bom lugar. Já partindo agora para finalizar. Só mais 2 slides. O resultado projetado pelo edital, como eu disse, foi de 26.500 no ano 6, a partir de 2016. Ele tinha uma projeção em alguns anos. No 6º ano, a partir de 2016, que seria 2022, o resultado seria de 26.500, o lucro, né, o resultado positivo. Se eu atualizar isso para 2025, seria de R$32 mil. Então, há necessidade de corrigir o modelo, porque o modelo apresenta ou manteve um quadro de prejuízos ao longo dos últimos anos. Seja um prejuízo em relação ao edital, seja um prejuízo financeiro de fato, de prejuízo contábil. O objetivo é alcançar o resultado previsto no edital e que motivou essas pessoas. E a compensação pode acontecer dentro dos veículos de uma mesma linha. Eu estou falando da Câmara de Compensação. Por quê? Porque a mesma linha compartilha cenários semelhantes de de custo operacional pelo desenho, pelo perfil da linha, com mais morro, menos morro, perfil do piso, coisas assim, e o mesmo perfil de faturamento. Por quê? Porque ela circula entre aqueles mesmos bairros, os permissionários de uma mesma linha. Então eles têm perfis sazonais parecidos. Quando se tem uma faculdade, ela entra de férias, tem uma perda parecida. Então você tem similaridades dentro de uma mesma linha. E aí faz sentido você falar de compensação. Agora, não faz sentido você falar de compensação quando você tem que transitar de uma linha para outra. Aí está errado. Aí você está tentando compensar um erro de modelo em cima do resultado de um outro empresário, sendo que a dívida que ele assumiu é individual. Então, cada linha precisa ser superavitária, sem que essa linha tenha que suportar ou doar financeiramente para outra linha. As linhas em situação deficitária, que eu chamo de equilíbrio ou prejuízo, devem recepcionar, primeiro, as análises de viabilidade e também, se for o caso, o investimento público. Porque subsídio, remuneração complementar, é dinheiro público. Então, ele está ali para trazer o ponto da remuneração complementar ou subsídio de modo a que essa linha se torne superavitária, para cumprir o edital, e aí tem um interesse público de manter aquela linha. Então, se o interesse é da prefeitura, em última análise, estou falando do executivo, né, da instituição pública, de manter aquela linha, então ela assuma a diferença para poder chegar no edital, porque senão não faz nenhum sentido. A lógica de referência de real por quilômetro rodado, utilizada no convencional para veículos similares ao do suplementar, tem que ser a mesma. Não tem por que ser diferente. Então, assim, a minha apresentação foi essa. Foram 10 minutos só. E eu só reitero aqui, Irlan, que o que eu vou falar, o que eu já falei na Sumob, nós estamos vivendo o colapso do sistema. O colapso do sistema. E, sem querer, no histórico, buscar a responsabilidade de A ou de B, usar o histórico como aprendizado para a gente não errar as mesmas coisas e a gente acertar daqui para frente. Agora, eu fico muito feliz de ter chegado aqui e ouvido, Irlan, do senhor, a pressa, o sentimento de urgência, porque para o permissionário isso é bastante crítico. Eu agradeço demais o espaço a todos vocês, principalmente a vocês que confiam na gente o trabalho e a gente está aqui para contribuir. Obrigado, muito obrigado. Viu? Bom, quero dizer o seguinte, veja bem, eu sempre tive pressa,
desde que o pastor Telírio, que está ali, ó, me procurou a primeira vez, e através dele eu comecei essa saga com vocês aí, eu sempre tive pressa. Eu só não tenho a caneta. Porque se eu tivesse a caneta, as coisas já estavam resolvidas, né? Mas aqui, eu preciso tentar acelerar, porque nós só temos 19 minutos, e eu quero dar oportunidade para o Cleiton, se ele gostaria de se manifestar. Vou pedir agilidade, porque o pessoal do Transfácil está aqui, o pessoal da Sumob está aqui. Eu preciso, pelo menos, falar um pouco com eles aqui sobre essa situação que nós estamos relatando. Pois não. Boa tarde a todos. Obrigado pela... Preciso, é o Edson Cleito Dornelas. Sim. Em relação à sua apresentação, você autoriza que fique aqui, ingressar aqui dentro Sim, da ata claro, dessa audiência? Autorizado. Ok, obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar nesta casa. E como, né, a Geise falou, o doutor Antônio, o Luiz Henrique, nós estamos aqui há bastante tempo, infelizmente, repetindo as mesmas coisas, né? Tudo que eles disseram, nós, né, já brigamos, né, com outras diretorias, e a luta é a mesma. E realmente o suplementar, ele carece de muita coisa, né? O Júlio usava uma frase muito, né, com o Dantas, né, que era assim: você me ouve, mas você não faz nada por mim. Então a coisa é degradante. E vendo esse cenário, né, que o Luiz Henrique apresentou, a gente vê que realmente, se você colocar isso na prática, né, uma prática social, nenhuma empresa é capaz de assumir esse déficit. E lá no final, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar sem ônibus, porque nós estamos caindo, né? Nós estamos cada vez menos, com menos permissionários, né? Éramos 300, né, licitados, e hoje somos apenas 230, e mesmo assim porque tivemos, ano passado, entrou 35 permissionários. Então, é muito grave isso aí. Então, a gente pede, né, clama, né, que o pessoal da Sumob nos ouça, né, e chega ao prefeito para que seja tomado alguma atitude, uma atitude real, que aconteça mesmo, e que nós possamos, né, realmente buscar o lucro, porque realmente nós somos empresários, né? A gente investe o valor que nós investimos no ônibus é um valor muito alto. Não, tudo, riscos. Eu tenho um BO, vamos dizer o BO, né? De 2006, de um atropelamento que até hoje me persegue. Quer dizer, sendo que eu não tive culpa nenhuma, mas vida que segue. Então, são os riscos que nós temos. Todos nós temos risco de ter um problema de acidente na rua, seja com o próprio passageiro dentro do ônibus, né? Porque aí fora está cheio de advogados, né, que gostam de essas causas, né, de hospital. Não, no caso desse caso que eles buscam essas coisas. É um lado, né? Mas aqui eu estou querendo assim, agradecimento mesmo a mais uma oportunidade. E tomara que nós, né, tenhamos êxito daqui para frente. Muito obrigado por tudo. Amigo. Obrigado. Vamos aplaudir. Doutora, pode falar. Eu vou deixar. Doutora. Só aproveitando a fala do Edson, que eu acho que é muito importante, porque além de tudo... Doutora Fernanda Carvalho. Isso. Pois não. Além de tudo que o Luiz trouxe sobre o custo mesmo, né? Se vale a pena colocar... Um microfone. Ai, deu certo? Isso, deu. Do lucro, de não ter o lucro, e quando você está lá dentro, seja no consórcio, no sindicato, ali na garagem, né, do suplementar, você vê CCRs zeradas. A pessoa não recebeu, trabalhou a semana toda e não recebeu nada. E não é um permissionário, são vários permissionários. E trazendo um pouco mais para a realidade da qual eu mais atuo ali no sindicato, esses acidentes, porque há uma responsabilidade objetiva no transporte público, existe advocacia predatória, eles entram em contato mesmo para a pessoa que caiu no ônibus, que teve algum acidente, fala,
não é a pessoa que vai pagar, é o seguro. Pode mover uma ação, eu não vou te cobrar nada agora, é só no final. O que faz com que essas ações realmente persigam os permissionários, que além de não ter lucro com a operação, não receber, eles sustentam uma casa com esses valores e ainda corre esse risco. Eu costumo brincar com eles lá na garagem, se a gente soubesse, né, eu acho que se vocês colocassem na balança como é arriscado colocar um ônibus na rua, com tudo que vocês podem sofrer, seja de indenização, do custo da operação, vocês não colocariam, vocês já tinham entregado isso para o poder público. Então, o transporte suplementar ele precisa desse socorro. Eles são CPFs que estão operando lá na rua, não são grandes empresas, eles não têm fluxo de caixa, não têm uma estrutura organizada para a operação. CPFs, a licitação foi para um CPF operar, e esse CPF, além de não ter lucro, ele está tendo prejuízo, sofrendo ações, tendo que arcar com custos além do operacional, mas de indenizações, acidentes de trânsito. Então, assim, realmente, o suplementar, se ele não for socorrido, como o doutor Antônio falou, que eles começaram as negociações em julho sobre o Vale, né? Nós aqui, os sindicatos, estamos há 1 ano e meio gritando, o suplementar não dá conta de pagar essa dívida da forma que está sendo cobrado. E hoje, com tranquilidade, eu falo, o suplementar não chega em dezembro, ele vai falir antes. Devolvendo 4 mil por mês, o suplementar ele não aguenta. Ele não aguenta, porque ele tem a operação, ele tem a casa para sustentar, ele tem os desafios, as ações judiciais que eles respondem. Pelo simples fato de operar, qualquer pessoa pode cair dentro de um ônibus e eles têm que responder por esses processos. Aí, quando você olha tudo, o poder público simplesmente lava as mãos para o transporte suplementar. E isso realmente precisa ser enxergado. O suplementar não chega até dezembro. É triste falar isso, mas a impressão que nos dá eles são realmente guerreiros que estão tentando operar e o poder público não tem olhado para esse lado suplementar, que precisa ser enxergado. Obrigado, Obrigado. Viu? É o Valdívio Moreira Santos, diretor da cooperativa Copetrans, do transporte suplementar. E vou pedir ao Rafael, se ele me permitir, que ele fale por vocês, para a gente ouvir o pessoal lá. Pode ir. Boa tarde a todos. Obrigado, Irlan, por essa audiência. Fernanda, Braulio, nós já conhecemos. Quero agradecer a presença da Transfácil, Sumob, da GEIS, doutor Antônio, Luiz, Rafael, Cleito, doutora Fernanda da mesa aqui, os colaboradores que estão aqui trabalhando para a gente, e nós, permissionários, cooperados, todos que estão aqui. Lá fora está bem cheio, quando eu cheguei estava bem cheio, mostrando que nós estamos pedindo socorro. Agradecer à presidenta, viu, presidente, pela iniciativa de procurar o nosso Irlan para abrir esse espaço para nós. Aqui já foi tudo muito bem dito, sabe, Irlan? Eu queria só pôr uma coisa, que aqui tem 2 textos, aqui que é a Fernanda e o Braulio, que a gente já conhece, é colocar a nossa cooperativa à disposição da Câmara, porque nós somos 180 cooperados, todos os nossos custos estão lá, planilhados, em arquivos, programas, para mostrar realmente o nosso custo. Hoje, a prefeitura até paga o quilômetro rodado, mas não paga o valor justo. A nossa operação não se paga. Diferente das empresas de ônibus, a cooperativa ela só trabalha para o transporte suplementar. Ela não tem outra atividade. E lá fica comprovado. Hoje eles usam a planilha da NTP, mas não consideram peças. Muitas vezes a gente vê na imprensa, porque as empresas de ônibus têm garagem, o transporte suplementar não tem disso. Nós não temos nada a esconder. Colocamos aqui à disposição. Poderíamos trazer uma pesquisa, mas nós queremos que vocês aqui na Câmara Municipal, principalmente vocês dois, conheçam o custo de um transporte. Porque hoje a gente vê que fazem política com preço de passagem, a imprensa, quando vai falar da mídia, dá voto, mas, infelizmente, o sistema está acabando. Nós queremos prestar um bom serviço e colocamos à disposição para vocês investigarem e ver que o custo não se paga, não tem nada escondido. Tá bom? Obrigado. Valeu. Pessoal, eu quero ouvir aqui a Gabriela Pereira Lopes, que é diretora de Planejamento e Controle de Mobilidade da Sumob. Quero agradecer, Gabriela, a sua presença
E eu quero, assim, eu creio que você está ouvindo todos os relatos que foram feitos aqui. A questão é o seguinte, olha, foi dito aqui pela doutora que eles não vão chegar em dezembro. É recorrente essa situação aqui. Eu já perdi a conta de quantas audiências a gente já fez. Tivemos a luta lá atrás do subsídio, colocamos 10%, não foi aprovado. A nota técnica que eu faço questão de te enviar, eu tenho o contato do Rodrigo, eu vou mandar direto para ele. A nota técnica demonstra que em 2025 o convencional recebeu menos de 2% em relação ao subsídio que é pago, sendo que ele roda na quilometragem em torno de 8%. Então, assim, ou eles são mentirosos, ou a prefeitura não está ajudando. Então, ou eles estão aqui esse tempo todo fazendo um teatro, ou então a prefeitura não está fazendo o seu papel, que é de equilíbrio, né? Porque daqui a pouco eles não vão suportar. Como que você pode ajudá-los? Essa é a pergunta. Boa tarde a todos. Lei convencional, mas é suplementar, desculpa. Entendemos. A gente, eu e a minha equipe aqui da GECOF, fazemos a parte operacional, relacionamento aí com o suplementar. A gente veio na audiência, porque a gente tem o contato aí mais próximo, mas esse assunto especificamente, ele é tratado pela área da gerente Samira, inclusive, como eu vi que tinha no requerimento esse assunto, eu pedi para ela vir também para olhar. Sim. E pelo, todas as falas, a apresentação, o assunto que está em voga hoje aqui é esse assunto da questão tanto do Vale Transporte quanto da questão da remuneração complementar. Então, eu vou passar a palavra para a gerente Samira e até essa nota técnica que você está querendo encaminhar para o Rodrigo, pode encaminhar, já que você tem um contato, mas o destino final dela vai ser a equipe lá da Samira, porque... Eu vou pedir o Rodrigo para passar para ela, eu já até enviei para ele agora. Apesar do Rodrigo ser competentíssimo aí na questão de análise de tarifas e custos, que é a origem dele, neste momento nós estamos trabalhando com a parte de atendimento e de controle de frota, que é o nosso outro, nosso outro perfil aqui, tá? Te agradeço. Nós vamos passar, eu vou passar a palavra para a Samira. Samira, obrigado, viu, Gabriela? Samira também está nos acompanhando aqui, participando. A pergunta que eu fiz para a Gabriela serve para você, então, nos ajudar. Qual que é a solução para que eles não quebrem e a cidade fique sem o transporte suplementar? Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Então, a remuneração complementar hoje ela é calculada entre a diferença do custo e a receita, E para calcular o custo, a gente utiliza como base, uma metodologia própria, com base na planilha da ANTP, como já foi falado, que leva em consideração todos os custos, incluindo taxa de remuneração de prestação de serviço, que seria o lucro, através de uma matriz de risco, tem remuneração de capital, depreciação de capital, peças e acessórios, todas essas questões dos custos. A nossa dificuldade maior é a limitação de base de dados, talvez, para apurar o custo real do suplementar. Mas a gente está aberto a diálogo, a gente está com esse grupo de trabalho para tentar melhorar essa base de dados e chegar a um custo mais próximo da realidade e talvez ajustar essa remuneração complementar. Fernanda. Eles têm micro-ônibus e nós também temos. Só pegar a metodologia do transporte convencional de micro-ônibus e aplicar para nós. Samira, eu tenho algumas propostas que já foram enviadas várias vezes e a gente nunca tem um retorno. Eu tenho algumas ideias para a resposta ali do Irlan. Primeiro, como nós vamos fazer para ter 300 permissionários? É o primeiro ponto. Porque há muito tempo já, desde que o Irlan botou o caixão lá no plenário, a gente está questionando por que o número de permissionários está reduzindo e a prefeitura não toma nenhuma providência em relação a isso. São 300 permissionários.
Segundo, tratamento isonômico com o convencional. Não é tratamento igual, é isonômico. Primeiro, convencional recebeu o dinheiro da pandemia, ele devolve em prestação de serviço. Por que o suplementar está devolvendo em dinheiro? Primeiro ponto. Segundo ponto, por que a Transfácil desconta 7,5% de um dinheiro que repassa e depois recebe de volta? Não entendo. Está recebendo 2 vezes. Terceiro, por que o micro-ônibus do convencional recebe 12,08 por quilômetro rodado e o do suplementar, que é idêntico? Só muda de cor, mesmo... Não, só muda de cor. Por que o azulzinho recebe 12,08 por km e isso aí, e o suplementar recebe 7,83? Por que a Prefeitura de Belo Horizonte doou 1.100 ônibus para o convencional e não foi nenhum para o suplementar? Por que essa metodologia própria não é feita com base em um sistema onde preço de peça é preço de peça? Nós só queremos isso. A partir daí, tudo vai funcionar melhor. Samira. Sobre a questão do Vale Transporte, eu não posso falar muito sobre o assunto, porque eu não tenho conhecimento tanto dessa parte dessa antecipação do Vale Transporte. Agora, sobre a questão dos custos, a planilha, na hora do cálculo, existe uma ponderação. Hoje, apesar do convencional ter veículo micro-ônibus, ele é uma parte pequena da frota. A maior parte da frota do convencional é de veículo grande, né? De veículo convencional mesmo. Então, por isso acontece essa diferença nos custos, entendeu? Mas, assim, existe sim a questão do valor das peças e acessórios. Como eu já falei, existe uma dificuldade na apresentação de documentos contábeis para a gente conseguir apurar melhor esse custo suplementar, mas, como eu já falei também, a gente está aberto ao diálogo e tentar ver se a gente consegue chegar a um custo mais próximo da realidade. E eu queria fazer uma correção. Obrigado, né? Samira. Nós vamos fazer um apontamento aqui, porque nós temos pouco tempo. A vereadora Fernanda vai fazer uma pergunta para Ana Flávia Camilo, que é diretora da Transfácil. Eu tenho, na verdade, 4 perguntas. Por que se o Transfácil tem condições de identificar quando que o servidor municipal anda no suplementar e quando ele anda no convencional? Eu gostaria de saber, quando o servidor municipal anda no ônibus suplementar, qual log fica registrado? Eu gostaria de saber se o permissionário que transportou o servidor recebe a tarifa desse transporte. E eu queria saber se o colaborador do sistema convencional tem gratuidade quando anda no suplementar. Isso é importante para a gente em relação àquele dinheiro que está matando todo mundo aí na forma de devolução. Ana, obrigado pela presença. Pode responder. Boa tarde a todos. Vamos lá. Se eu não lembrar de todas as perguntas, vou pedir para falar novamente. Primeiramente, né, cumprimentar a todos aí, inclusive o pessoal do suplementar, né, que a gente entende aí as dores e sabemos também da luta deles, tanto que tudo que podemos fazer em termos de flexibilização é realizado. Então, vamos lá. A primeira pergunta repete, por favor. Repita, aí agora eu vou por partes. O Transfácil tem condições de identificar quando o servidor municipal anda no suplementar e quando ele anda no convencional? É possível fazer uma identificação, vereadora, através do rastreamento do cartão. E aí seria não só suplementar no convencional e até mesmo no metrô, né? Porque esse cartão pode ser utilizado em todas essas modalidades. Não é uma consulta rápida, mas é uma consulta possível de ser feita. Eu consigo, então, fazer essa diferenciação em relação, desde que entrou os 220 milhões de reais da compra antecipada de Vale Transporte. Eu consigo fazer essa diferenciação, então? Vereadora, desde quando entrou, aí seria uma consulta até mesmo
com fornecedor de tecnologia, porque seria uma consulta muito longa, mas que é possível hoje identificar através do cartão do servidor público onde ele foi utilizado, sim, é possível em todos os modais. Então, para quem que eu peço os documentos retroativos desde 2020? Que eu quero essa resposta. Eu acredito que pode ser feita uma solicitação à própria SUMOB, e a SUMOB também tem os relatórios. Se eles não tiverem condição de tirar todas essas informações, vai para o fornecedor de tecnologia, e aí ele vai falar qual período isso é possível, tá? Mas que é possível. Eu já pedi para a SUMOB e em resposta eles falaram que eles não têm isso. A resposta é documentada, ninguém pode mentir em documento público. Então, o fornecedor de tecnologia, eu acredito, vereadora, que possa nos auxiliar em relação a isso. Eu vou precisar disso. Qual que é o fornecedor? É a Tacom? É a Tacom. Nós já pedimos também e... nós estamos esperando a resposta. Quando o servidor municipal anda no ônibus suplementar, qual log fica registrado? Aí eu não vou saber te informar qual log. O que eu te falei foi o seguinte, é o registro do cartão. Então, não é um log específico. O log hoje, como que funciona? Todos que passam na roleta são catracados e tem a tarifa correspondente, né? Então, independente de ser um servidor público, qualquer vale transporte, todos que passam na catraca, existe um valor correspondente. O log é o conjunto disso, que é o log, inclusive, que é enviado ao Transfácil, processado e pago semanalmente para os permissionários. Então, o registro individualizado do que vocês estão falando seria o cartão. O log é esse conjunto todo que vem com todos os passageiros. Então, quando o permissionário transporta o servidor, ele recebe a tarifa desse transporte? Recebe. Assim como o convencional recebe, eles também recebem. E o colaborador do convencional, ele tem gratuidade quando ele anda no suplementar? Não. Não tem. Nós temos documentado que não paga. Precisamos apurar, porque não tem essa gratuidade. Boa tarde, senhora Ana Flávia. Só um minutinho, gente. Boa tarde, Ana Flávia. Antônio. Só um segundo. Só um segundo. Antes da continuidade aqui, a Samira levantou a mão. Pode falar, Samira, por gentileza. Desculpa, é só porque eu queria fazer uma correção com a vereadora Fernanda Altoé, que, na verdade, R$12 é o custo por quilômetro. A remuneração complementar hoje do convencional é R$ 4.503, R$ 4,50. Então, R$12 é o custo do quilômetro do convencional. Quanto que é do suplementar, então, no micro-ônibus? Do suplementar, só um minuto que eu vou consultar. Só um segundo, pessoal. Deixa a Samira continuar respondendo. Pois não, Samira? Só um minuto que eu vou ter que consultar aqui, porque esses números eu não tenho todos de cabeça. Mas nós estamos certos aqui que é o mesmo ônibus com valores distintos, né? Não exatamente, porque é um valor por quilômetro, né? Assim, no caso do convencional, como eu já falei, existem outros tipos de ônibus na frota. Não, mas né? eu estou falando do micro-ônibus, especificamente. O micro-ônibus é o mesmo para os dois, muda a cor. Então eu quero saber então quanto que paga para um e quanto que paga para o outro. Se te pagar igual, tá ok, se não, tá errado. Desculpa. É porque hoje não existe essa diferenciação por veículo no pagamento do convencional. Não vejo a hora desse contrato. Enquanto você está olhando aí, Samira, eu vou só fazer mais uma pergunta para a Ana Flávia. Doutor Antônio, quer fazer uma pergunta para a Ana Flávia?
Só um segundo, vamos fazer uma Só um pergunta minutinho, aqui para só um o minutinho. espaço. Senhora Ana Flávia, através de vários e-mails, né, foi solicitado aí a Transfácil que suspendesse essa retenção e que a gente sentasse junto ao Executivo e discutisse, já que tem um projeto de lei tramitando aqui na Câmara Municipal, para que a gente aferisse o saldo devedor e também aferisse a questão das gratuidades. Ok? As gratuidades da 11.439, que é onde é feita a compensação. A pergunta que eu faço, por que a Prefeitura iria criar uma conta de compensação só para o suplementar pagar em pecúnia, em dinheiro, e o convencional pagar, entre aspas, em serviço ou compensação? Só esclarecendo, primeiramente, o Transfácil é o agente liquidador. Então, o crédito, ele é comprado aqui no Transfácil, né? É comprado através do Transfácil. Quando a Prefeitura e todas as autarquias fazem essa compra, o Transfácil não recebe valor algum. Quando foi repassado lá atrás o valor, o adiantamento do Vale Transporte foi muito bem-vindo à época, senão realmente estaríamos todos com uma grande dificuldade. Nós recebemos, né, o convencional recebeu, assim como os permissionários também receberam, né, os suplementares receberam. E o que foi estabelecido era que se faria a devolução. Então, hoje, quando a Prefeitura compra, nós não recebemos nenhum centavo. E o suplementar, ele devolve no percentual que foi repassado a ele. Então, ele repassa exatamente o que foi repassado a ele, o percentual que foi repassado a ele. Quanto às gratuidades, a gente precisa esclarecer que existe uma diferença entre gratuidade e benefício. Gratuidade, quando você buscar no MCO, sai zerado. Gratuidade, por exemplo, é transportar idoso, é gratuidade. Demais não são gratuidades, eles são benefícios e eles são comprados pela Prefeitura. Então, todo benefício é tarifa. Quando é tarifado, quando ele passa no validador do convencional, do suplementar, do metrô, ele registra uma tarifa que, quando esse log é processado, né, todo log é processado, ele é pago. Senhora Ana Flávia, então me explica por que o gestor público criaria uma conta contábil de compensação. Eu não consigo entender isso. Por que o gestor público criaria uma conta contábil de compensação gerida pela diretoria de arrecadação se ele está compensando um crédito que foi dado com carimbo de antecipação de Vale Transporte? É algo inimaginável pensar que o que a senhora diz contraria o instrumento jurídico que a senhora ou o Transfácil assinou. A senhora contraria a lógica contábil, os conceitos contábeis. E o pior, a senhora se coloca em risco sob a égide do Código Civil, o artigo 51. Porque me parece que, na dúvida, eu posso caracterizar a apropriação indébita. Porque eu não estou conseguindo entender quem que é o credor. Eu vou na prefeitura, eu quero parcelar, com base na lei do parcelamento do crédito não tributário, não consigo, não está constituído, não está lançado. Eu recebo uma apresentação na Sumob do Lucas Collin dizendo exatamente como é feito e grifa lá, conta de compensação, conta contábil. Nós estamos diante aqui de vereadores super capacitados, com formação muito forte para a área da interpretação do que eu estou falando. Nós vamos continuar dessa forma, só porque são os permissionários, heróis da resistência? A senhora acha que hoje eles não têm representação jurídica e contábil? Que nós não temos inteligência? Que esses vereadores que estão aqui não estão entendendo o que está acontecendo? Samira, conseguiu? A remuneração complementar é 1,154 por quilômetro. R$1,154 por quilômetro.
E do convencional? 4.503. Só um minutinho, peraí. Do convencional? 4.503. R$4. Então, é isso que nós estamos falando, sabe, Samira? É o mesmo ônibus. O convencional recebe R$ 4,50. O suplementar recebe R$ 1,15. Tá tendo uma insistência que é o mesmo ônibus, né, gente? Não é o mesmo ônibus, né? A gente tem 230 micro-ônibus no sistema suplementar. A análise da SUMOB... 2.700 ônibus no sistema Não, mas convencional. a análise não é do sistema. A análise é do ônibus. A análise não é do sistema. Tá, mas nós estamos explicando que não é feito um cálculo diferenciado do custo por quilômetro, né, da remuneração complementar pelos ônibus. E por isso, para cada tipo de ônibus. Então, no suplementar, a gente tem um tipo de ônibus, que são 230 micro-ônibus, né? E no convencional, a gente tem cerca de 2.700 ônibus e tem uma Mas o convencional é uma concessão para o CNPJ através de consórcio de 4 empresas juntas e o permissionário é CPF. Nós estamos fazendo um pagamento pela prestação do serviço. Tá. Mas então, só acabar. E o ônibus é o mesmo. E só fazer um adendo. Nós temos até articulados, né? Que são 190 articulados. Tem mais de 2.000 convencionais, que são ônibus de 12, 13 metros. Então, a composição da frota, ela é diferente. Então, logicamente, que o custo da remuneração vai ser diferente por causa dessa composição. Então, deixa eu até fazer mais uma pergunta aqui. O permissionário, ele entra com ônibus. No nosso contrato, o convencional é responsável pelo próprio ônibus. Está no nosso contrato. Por que a prefeitura, então, doou ônibus para o convencional e não doou para o suplementar? Já que nós estamos falando aí. Não houve doação de ônibus para nem suplementar, nem para convencional, tá? Doou sim. Eu tenho resposta escrita da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi doado, inclusive, o dinheiro, e um dinheiro de subsídio. Ok. Então, eu imagino que não fui eu que respondi isso. Eu estou te falando que nós não doamos ônibus para nem para convencional, nem para suplementar. A forma que é dado o subsídio, né, de Belo Horizonte, né, é essa questão da remuneração complementar. E não é previsto nenhum tipo de outro tipo de inclusão de valores, né, de doação de valores que não seja via remuneração complementar, que é a partir do quilômetro rodado, e esse quilômetro rodado ele é pago nas viagens que cumprem alguns critérios, né? Ela não pode ter saído atrasada, ela tem que ser realizada com ar-condicionado, com letreiro funcionando, aquela série de coisas que eu imagino que vocês já tenham lido e que a gente faz um controle, né, para a gente pagar. Então, ou seja, não existe uma doação de dinheiro para isso ou para aquilo. É pago a remuneração complementar de acordo com o quilômetro rodado, com a produção quilométrica. Ok? Vereador Braulio. Só queria fazer um adendo. Nós, aqui na Câmara, e eu acho que o doutor Antônio falou muito bem, a gente sempre acompanhou esse assunto de perto. Nós entramos nas discussões mais difíceis, talvez, dessa cidade, principalmente quando a gente foi contraponto e fomos tratorados pelo rolo compressor da prefeitura. Estou falando do mandato anterior, prefeito Fuad, que organizou a base aqui dentro e passou por cima de todos os argumentos racionais que a gente estava colocando. Desde a época da CPI, da Caixa Preta da BH Trans, que eu posso afirmar aqui, que muitos dos indícios que nós apuramos são justamente por ter acesso às planilhas que foram apresentadas pelo transporte suplementar. Porque a gente tinha um valor que deveria ser a cota de rateio e ela não foi atendida em momento nenhum. E nisso a gente começou a observar diversas anomalias. Quando foi estabelecido o quilômetro rodado, não tinha diferenciação por tipo de ônibus mesmo, não. É por quilômetro rodado. É por justamente ter um ajuste de custo. Porque, em vez de Belo Horizonte ter feito, ao longo do tempo, revisão tarifária,
ter feito o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos por meio de auditoria, nada foi feito. Nada foi feito. Hoje, se a gente lê o que está escrito no contrato, na concessão e o que está se aplicando, nada bate. Nem para o convencional, nem para o suplementar. A contabilidade criativa está acontecendo aqui na cara de todo mundo. Porque na hora que você pega e faz uma apuração de custo de quilômetro de um jeito, e na hora que você muda a plataforma, vem um outro número que não tem nada a ver, que não dá um mínimo de razoabilidade. Então, eu quero frisar aqui para a Prefeitura, SUMOB, BHTRAN, Secretaria de Mobilidade Urbana e Prefeito Álvaro Damião. Temos que colocar um ponto final nessa zona que foi feita com mobilidade urbana de Belo Horizonte até agora. Temos que realmente colocar equiparação efetiva de tratamento entre convencional e suplementar. E todos sabem aqui que eu e a vereadora Fernanda Pereira Altoia, principalmente, fomos grandes defensores de não se ter subsídio em Belo Horizonte. E vocês sabem disso, porque até agora a gente não sabe nem quanto deveria ser uma passagem em Belo Horizonte. Os números não fecham, a gente não consegue saber exatamente qual que deveria ser o número certo, tanto para calcular subsídio, transporte por quilômetro, ou seja, a caixa preta continua. Se não tivermos uma equiparação agora de critérios para se tratar convencional e suplementar, à luz do subsídio milionário que a cidade já está pagando, aí realmente o que a gente está vendo é uma prefeitura que quer sufocar o suplementar, matar o sistema e garantir monopólios. Isso a gente não quer permitir. Ana Flávia Transfaz, pode se manifestar, por gentileza. Eu sei que nosso tempo é escasso, mas eu gostaria de fazer um esclarecimento. Nós nunca recebemos doação de ônibus, tá? Então, todos os ônibus foram adquiridos com recurso próprio. Outra questão aí, que o doutor Antônio colocou, eu entendo que das várias falas do doutor Antônio, ele precisa de esclarecimentos do próprio poder público. Ele se refere ao Transfaz, mas várias falas são para o poder público esclarecer. Hoje, o que eu esclareço é que, conforme foi determinado lá atrás, a devolução é feita como determinado. A prefeitura compra, nós não recebemos um centavo, mas até porque foi feito o adiantamento para os dois lados, né, para o suplementar e para o convencional, e essa é a devolução. Quando qualquer passageiro passa na catraca, inclusive um funcionário público, isso é remunerado. Todos recebem essa remuneração através da Receita. Então, era só para voltar a esclarecer. Muito obrigada. Geice. Só pegando aqui um gancho na fala do vereador Braulio, eu gostaria de lembrar que há pouco tempo atrás saiu um escândalo na imprensa que estava sendo tirado o dinheiro da saúde de Belo Horizonte para repassar para empresas, né, do transporte coletivo. Agora ficou muito claro para todos nós aqui que o que a prefeitura, o que a SUMOB tem praticado nos últimos anos é tirar a remuneração que é competente ao transporte suplementar para repassar para os grandes empresários. Porque não tem lógica o transporte suplementar operar, comprovar que realizou a viagem e mais de 50% das suas viagens ser desconsideradas, sem que tenha pelo menos uma justificativa plausível para isso, uma vez que, além do rastreamento que todos os carros têm, a gente tem a comprovação pela catraca, nós temos comprovação através de disco de tacógrafo, através de imagens de passageiros dentro dos carros, e mesmo assim a SUMOB, quase todo decêndio, desconsidera 50% das viagens do transporte suplementar. Ela tem feito isso para passar o dinheiro para as empresas de ônibus. Obrigada. Sobre esse não repasse, não sei se é a Samira ou a Gabriela, do que a presidente está falando aqui, vocês gostariam de se manifestar? Eu posso manifestar, né, porque essa parte a gente trabalha junto aí, né? Quando não há repasse, né, de uma determinada viagem que
foi realizada, ela não é repassada porque ela não foi feita em alguma desconformidade, vamos dizer assim, né? Ou ela foi realizada atrasada, ou ela houve um descumprimento do itinerário, né? O itinerário não foi completamente cumprido. No caso dos suplementares, eles não têm a questão do ar-condicionado, mas tem a questão dos letreiros, né? Então, tem uma série de parâmetros, né, para a gente não pagar viagens que não foram realizadas na qualidade, né, que o usuário merece, que geram essa questão do corte, né, do decote aí da remuneração complementar. Então, sempre que isso acontece, a gente avalia, mas de toda forma, após, né, o fechamento do decêndio, é aberto o prazo para as contestações, né, que tanto os permissionários quanto os concessionários podem apresentar suas razões, né, contestando por que aquela viagem foi feita com aquela falha, né, para a gente revisar, ok? Senhora Gabriela, se permite, Irlan. Senhora Gabriela, a senhora agora informou que as viagens, elas podem acontecer de terem viagens efetuadas, então o operador ele saiu do PC e voltou ao PC, por alguma falha, por algum motivo, ou até um vício na prestação de serviço, a viagem não é considerada pela SUMOB. E aí eu pergunto, quando o passageiro entra nesse veículo, que teve a viagem glosada, mas ele passou na catraca, gerou um log, para onde que vai o ativo financeiro que não chega no operador? Não há alteração nenhuma nessa questão. São contas separadas, vamos dizer assim, né? O que chega na catraca, aí eu não vou conseguir explicar para vocês como é que chega o processo, porque eu não sei como é que chega, mas não tem... A viagem, o que é cortado é a remuneração complementar. Gabriela, Está previsto no decreto 18.370. Mas Gabriela, não está previsto nenhuma glosa das passagens que foram gastas, vamos dizer, naquela viagem. Gabriela, veja bem, só um minuto, pessoal, só um segundo. Veja bem, como o doutor Antônio falou, é uma questão de lógica que vocês podem implementar aí. Não é possível que, se foi pago um valor por uma viagem que foi feita, se tem o log lá, e por algum motivo deu desconformidade, o serviço foi prestado. É possível verificar, foi pago o serviço e está lá na máquina. Não é possível que você só pode, que numa situação dessa, a única pessoa que está perdendo numa situação dessa é o suplementar. Por quê? Porque vocês estão pagando de todo jeito. A pessoa, não é impossível verificar que houve a viagem. Agora, se por um acaso não tem, naquele interim, não tem nenhum log, é claro que não foi feita a viagem, mas se tem, como que não dá para utilizar isso como padrão? Ô, Irlan, me desculpa, vereador Irlan, talvez eu não fui clara, né? O decreto 18.370, ele prevê lá no seu artigo 61 as razões, né, que prevêem que a viagem não receberá remuneração complementar. Não tem nada a ver com pagamento de passagem, nada disso. É só a parcela da remuneração complementar. E existem itens, né, que a gente considerou na época que eram itens em relação à qualidade da viagem, né? Ela não pode ter um atraso superior a um parâmetro, ela não pode ser realizada num veículo sem autorização de tráfego, por exemplo, né? Porque a gente, aqui na minha área, a gente controla essa questão da autorização de tráfego para ver se o veículo está com as vistorias em dia. Não pode ser realizada num veículo com um letreiro com problema. A questão também do cumprimento do itinerário, né? Que também não estaria atendendo. Então, ou seja, isto o corte, né, dessa remuneração complementar nessas situações acontece tanto para o convencional quanto para o suplementar, não há diferenciação. E os critérios são os mesmos. O único critério que não é o mesmo é a questão do ar-condicionado, porque o suplementar não é obrigado a ter ar-condicionado. Então, a gente não verifica ar-condicionado no suplementar. Mas, no convencional, os veículos que são dotados de ar-condicionado, se a gente
pega, né, o ar-condicionado funcionando de forma incorreta, essa viagem também deixa de receber a remuneração complementar. Você tem noção no percentual de viagens que não são pagas do suplementar? Sim. Aqui, nós temos qual que é o percentual? Não, assim, você perguntou se eu tinha noção, né? Só uma noção. De novo, a minha área não é a área da remuneração, a minha área é a questão da operação. A gente tem um BI, né, lá no site da Sumob, que mostra, né, o painel, né, de todos os meses, de todos os decênios. Você não consegue puxar isso, não? Pelo menos alguma coisa desse ano? Eu vou fechar o microfone e tudo bem. Vou procurar pega para mim o percentual do suplementar e do convencional, só para a gente ver. Ok. E enquanto isso, a Ana Flávia levantou a mão, deixa eu deixar ela falar, depois a Geise vai falar. Pessoal, vamos deixar a Ana Flávia falar, só um minutinho. Pode falar. Só colaborando aí, vereador, com essa resposta, realmente o convencional também passa por todas essas questões que a Gabriela colocou, e ainda com ar-condicionado também. Então, o que vale para eles, vale para a gente também. Todos os ônibus suplementares têm ar-condicionado. É obrigatório. Tá, mas aí nós também não climatizador. Mas nós não recebemos também, vereador, que é fiscalizado, né? Mas essa e tem também o elevador. Essa viagem, realmente, todos esses índices de qualidade vale também para o convencional, e realmente essas viagens que têm qualquer tipo de problema, ela não é computada. Mas o que eu queria esclarecer é em relação ao log, tá? Então, isso não tem nada a ver com o passageiro que passou pela catraca. Independente da viagem ser paga ou não pela Sumob, o passageiro ele é computado independente disso. Então, tanto o convencional quanto o suplementar recebem o passageiro dessa viagem. Não, uma coisa é separada da outra, só a título de esclarecimento. Mas também passamos pela mesma situação do suplementar, do corte dessas viagens também. Geise. Bom, a Gabriela falou que tem o decreto, né, e lá ele estabelece os critérios. Este mesmo decreto e corroborando com a portaria 050 da Sumob, ela estabelece 5 mecanismos de aferição para validar a viagem. A Sumob considera apenas um. Por que ela não considera os outros 4 também? E com relação aos dados que eu citei aqui, que são 5, a gente teve decênios aqui que mais de 50% das viagens não foram validadas. Hoje o sistema tem a realidade de mais de 22 mil viagens que não foram validadas, e essas viagens, elas não desobedeceram os critérios estabelecidos pela Sumob. Nós sabemos que um carro sem autorização de tráfego, um carro com letreiro não funciona, um carro com elevador não funciona, a gente sabe que esse carro não pode realizar a viagem. Eu estou questionando as viagens realizadas pelo transporte suplementar que não foram pagas. Onde está esse dinheiro? E outra, quando chega para a gente fazer o recurso dessas viagens, são mais de 6 meses para vir a resposta. O dinheiro já não está no cofre da Sumob, por que é tão difícil assim validar as nossas viagens? Gabriela, não sei se você conseguiu já ver aí para poder fazer a resposta. Pessoal, deixa eu, enquanto a Gabriela está ali, deixa eu situar vocês aqui em relação à situação aqui na Câmara Municipal. Nós temos o PL 402, que é a questão da regularização dos vales transportes. Ele foi emendado por mim, pelo Braulio, pela Fernanda. Vai ser votado agora em regime de urgência e vamos tentar votar o mais rápido possível o segundo turno. Eu vou pedir ao Braulio, que é o presidente da Comissão de Mobilidade aqui da Casa, para marcar uma outra audiência, porque esse PL já vai ter passado no primeiro turno e nós vamos estar no segundo, que aí nós vamos avaliar o texto desse novo PL, porque, inclusive, o Transupli sugeriu um projeto de lei que nós vamos apresentar também para tentar resolver tudo que a gente está conversando aqui. Nós vamos trabalhar isso aqui. Então, vamos ter uma nova audiência
em breve vai ser, aí eu vou marcar pela manhã para evitar esse problema, porque eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto nós estamos aqui, está tendo plenário. E eu, Braulio e Fernando, nós estamos aqui tentando votar enquanto está isso. Então, assim, a gente não pode... E tem um horário aqui também. Então, nós temos essa condição. Então, é só para vocês entenderem isso, que a gente vai dar seguimento. E a gente tem que resolver isso definitivamente, já não dá mais, né? Já chegou no limite para vocês, eu já sei disso há muito tempo, mas agora a gente está chegando num ponto que tem um PL que a gente pode trabalhar nele. Então, antes de partir para o encerramento, Gabriela, pode falar. Eu chequei aqui no site Mais Ônibus, né, da Sumob, que fica no portal da Sumob, e no último decêndio, no decêndio 27, que foi o último decêndio de setembro, que é o que consta lá, que é o que já tem os dados lá no site, 5% das viagens do convencional foi consideradas inválidas e 8% do suplementar foram consideradas inválidas. São os dados que estão lá no portal para o decêndio 27. Esse está no portal Mais Ônibus, é isso? Mais Ônibus da Sumob, exatamente. E qual que é o período? prefeitura.pbh.gov.br. E qual que é o período? Sumob/Mais Ônibus. E o período? Foi o 27º decêndio, que é o último decêndio de setembro. Tá? Cada mês são 3 decêndios, né? Cada mês do ano, né? Cada mês são 3 decêndios, o 27º de 2025 foi o... Você consegue ver aí o decêndio 22? 22, consegue. É o 23, por gentileza. 23. 23? Isso. Dos dois? Isso, convencional e suplementar. Tá. 23. E outra questão, Gabriela, é porque o pessoal tá perguntando o seguinte, por que 6 meses para responder? Né? É o que está dizendo aqui, que vocês demoram até 6 meses para fazer uma resposta em relação aos recursos dessas viagens. Essa informação aí, eu não teria ela aqui, né? A gente não é minha área que faz a parte aí de pagamentos, né? Então eu não tenho esse cronograma aqui, mas assim, enviar um requerimento, né? Para verificar. Vê o 23 aí, só para a gente ser. Só um momento, tá? Tá ok, pode falar, doutora. Nós temos 9 minutos para encerrar, não tem como passar. Rapidamente a fala da Geise, porque eu acredito que é a fiscalização que vai ver essa questão da AT, do letreiro, que eles estão falando para invalidar as viagens. Só nos últimos meses, lá no sindicato, a gente fez, possivelmente tem permissionários aqui que sofreu esse tipo de multa, que o condutor do veículo era um permissionário, o autor era um permissionário, tinham 3 permissionários no mesmo auto de infração, mostrando clara e evidente falha na fiscalização da Sumob, porque essa multa ela estava totalmente incompatível. Não tinha autorização de tráfego, mas o condutor era um permissionário, o infrator era um outro permissionário, tinham 3 permissionários, e não foi com uma lavratura de auto de infração errada, foram várias, inclusive teve 4 delas que eu tive que recorrer em segunda instância para conseguir provar que eles lavraram o auto de infração errado, mostrando que há uma falha gritante na própria fiscalização da prefeitura sobre essas infrações. Entendi. Conseguiu, Gabriela? Sim, o convencional foi 8% de viagens não validadas e o suplementar 10%. 10%. Tá bom. Olha só, primeiro, pode falar. Essa questão eu esqueci o nome dela, você me desculpa. A gente tem, né, a Jari, né, quando é feito algum tipo de autuação que não esteja no conforme, pode entrar com um processo que é avaliado, né? Depois da contestação, que é para remuneração complementar, em termos das multas, que aí são aplicadas pela minha equipe, se há algum tipo de erro material, né, como ela está citando, existe o recurso, né, nas câmaras da Jari. Ok? Pessoal, primeiro quero agradecer
o pessoal que se dispôs a vir para dialogar, tanto a Transfácil quanto a Prefeitura, informar mais uma vez para vocês que eles não conseguem sobreviver se nós não mexermos nisso o mais rapidamente possível. Temos o projeto de lei do 402, temos um novo projeto de lei que vamos propor. E quero dizer para os permissionários que estão aqui que nós vamos até o final. Nós não vamos desistir de vocês. Nós queremos até o final que a gente consiga resolver essas questões. Até porque, como a própria vereadora Fernanda colocou aqui, tem várias e várias incongruências, várias e várias questões que o tratamento não é isonômico, o tratamento não é igual. Na verdade, a gente não quer o tratamento igual, né? Quer que faça uma isonomia. Por quê? Porque eles não são iguais. Mas como que de um lado consegue, com o mesmo ônibus, receber 1 quilômetro muito maior do que o outro com o mesmo ônibus? Então, é uma situação que a gente precisa mudar. Eu tenho apenas 6 minutos. Pode falar. R$ 1,15. Irlan, só para corroborar com a fala do Roberto, a Gabriela ela poderia falar quanto que é pago para a linha 406, 511 e 903 do transporte convencional, qual que é o valor do KM, porque é a mesma ferramenta utilizada no suplementar. Linhas 406, 511 e 903 do convencional usa a mesma ferramenta do suplementar. Você consegue agora, Gabriela? Não, não consigo. Mas, é o mesmo, né? Mas o valor é o mesmo? É o mesmo. O valor é diferente porque as linhas que ele citou são linhas do convencional e o valor do quilômetro rodado não é diferenciado para cada tipo de veículo. E a composição de veículos do convencional é diferente da composição de veículos suplementares. Ok? Está vendo aí, Gabriela? É o mesmo ônibus, é o mesmo veículo, só muda a cor. Mais ou menos. Idêntico. Mas nós já explicamos isso, é o mesmo ônibus. Talvez eu não tenho conseguido ficar clara, mas não é uma questão de mesmo ônibus ou não mesmo ônibus. É de composição da frota. A composição da frota do isso convencional aí, então tem que mudar. É diferente da composição da frota do suplementar. E esse é o método atual. Nós queremos mudar. Vamos mudar. Sim. Mas temos que mudar também, né, as regras vigentes, as fórmulas, tudo que foram todas aprovadas. Ok? Só um minutinho, Gabriel. Gabriela, estão falando que agora em dezembro vai ter uma revisão do quilômetro, né? E já tem alguma, isso é contratual, né? É uma previsão. Não sei se você ou a Samira tem alguma informação em relação a isso. A gente ainda está apurando, ainda não tem valor ainda previsto para o ano que vem. Mas no caso de vocês, já entregaram? Vocês já entregaram a documentação? Como é que é isso? Qual que é a metodologia? Se usar o mesmo raciocínio do... entendi. Pode falar. Eles estão falando aqui que na questão do letreiro, que o letreiro não está funcionando e tal. Como é que é a fiscalização do letreiro, em relação ao letreiro? Ela é visual. A minha equipe ela está postada, né, em vários lugares da cidade. Nós temos equipe, né, lançada em vários locais, não só a equipe da SUMOB, né, que eu sou diretora da SUMOB, mas também a equipe da BH Trans faz também essa fiscalização, né, os agentes da BH Trans,
e a gente verifica que o letreiro não está aparecendo a informação correta, ou está apagado, ou está com partes, né, dos LEDs não funcionando, e tudo isso é passível de autuação e perda da remuneração complementar. Só a última fala aqui que eu tenho que encerrar. Sim. Nós vamos fazer essa próxima com os presidentes. Sim, nós vamos solicitar isso agora. Pessoal, eu peço perdão a todos, peço perdão, eu não consigo passar por causa do horário aqui. A gente pode até continuar aqui conversando, mas não vai ter mais gravação e não tem mais a obrigatoriedade de presença do pessoal aqui. Mas eu quero agradecer vocês por terem participado. Em breve vou comunicar da nova audiência na parte da manhã, porque aí se a gente tiver que ficar até esse horário, começando 10 horas, 9 horas a gente começa. Mas aqui, 15 horas e 42 minutos, eu preciso encerrar. Então nós temos 30 segundos, pode falar. Nós vamos chamá-lo para o diálogo. Pode deixar que nós vamos chamá-lo para o diálogo. 15 horas, 42 minutos. Declaro encerrada a reunião da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviço. E vamos continuar na nossa luta aí, tá? Obrigado, gente. Valeu pela participação aí, vocês estão online. Desculpa qualquer coisa aí. Deus abençoe todos. Amém, vereador. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigado.